Então vamos construir um mapa de população, né, com dados de população, utilizando aquele deal package que a gente elaborou na aula passada. Na verdade, eu fiz uma adaptação daquele deal package, especialmente para essa atividade. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é adicionar o deal package. Eu coloquei lá em vetor, vou buscar aqui nos três pontinhos e vou procurar ele, botei ele na área trabalho, no meu caso aqui. Tá aqui ele, ó. O deal package sempre é um arquivo terminado com gpkg. Então eu escolhi aqui, ele é o que a gente trabalhou na aula passada, portanto adicionei, adicionar, fecho, tá aqui ele adicionado. Primeira coisa que eu vou dar uma olhada é se a codificação de fontes de texto, ela tá tudo ok. Tá ok aqui. Então ele abriu já o TF8 e de fato o meu arquivo era o TF8, então por isso que não tá com aqueles símbolozinhos estranhos. Então não vou precisar alterar nada. Se tivesse com os símbolozinhos estranhos onde tem acento ou esses caracteres especiais, eu teria que ir aqui, ó, em propriedades, botão direito, propriedades, e viria em fonte e alteraria as fontes bem aqui. Informação, não, seria em fonte só. Como ele está ok, ele está desativado. Eu alteraria aqui a codificação. Bom, agora eu vou construir o mapa antes de fazer o layout. Botão direito, lá em propriedades novamente, sendo que agora eu vou na aba simbologia. E para montar esse mapa de população, eu vou utilizar aqui o algoritmo, onde tem símbolo simples, eu vou clicar e vou utilizar o algoritmo graduado. E onde tem valor, eu vou buscar a coluna de população. Tem duas colunas de população, população 2010 e 2020. As outras eu apaguei, né? Só para ficar mais simples aqui, eu deletei as outras. Ou escolher a coluna de população de 2010. Então vai ser a população 2010. Nosso mapa vai ser um mapa coroplético. Aqui o gradiente de cores, eu vou escolher esse daqui, esse reads, ou reds, melhor dizendo. Então aqui está ele. Em modo, que é o classificador aqui, onde tem desvio padrão, eu vou escolher quebras naturais. Vou deixar com 5 classes. Se eu quisesse mais ou menos classes, era só alterar aqui, ó. Aqui já tem 5, você consegue aumentar o número de classes, ou diminuir. Eu vou deixar em 5 mesmo. Deixar essas cores e aqui eu vou mandar aplicar para ver como é que vai ficar. E apliquei, aqui está o mapa coroplético, classificado com o classificador quebras naturais, o Jenks. E vou deixar assim, tá ok. É só para o exemplo, não vou mexer em mais nada não. Qualquer coisa vocês sabem que aqui pode ser alterado manualmente, eu poderia escolher as classes manualmente. Isso é sempre bom lembrar. Mas vou deixar nas classes automáticas que o Jenks fez. Ok. Estando pronto a classificação aqui do deal package, que já está classificado, eu agora vou começar a construir. Deixa eu fechar aqui para dar mais espaço. Vou começar a construir o layout do mapa, o mapa para ser publicado. E para isso eu vou em projetos, novo layout de impressão. Vou dar um nome a esse layout. Vou colocar população, PA, underline, 2022, não foi o que eu coloquei? Eu acho que foi. 2010. Eu vou conferir. Ok. Então ele já abriu aqui o classificador, a área de layout. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, vou voltar aqui para ver se eu classifiquei com 2010, eu fiquei na dúvida agora. Vou voltar lá em propriedades, em simbologia. Eu classifiquei utilizando a coluna 2010, então tá certo. Ok. E aí já está aberto aqui. Se você vir aqui, está aqui a área de layout, de construção de layout. Vou maximizar ela, porque agora a gente vai estar trabalhando nela. Ela vê um papel A4, uma página A4, no formato, na orientação paisagem. Eu posso mudar essa orientação para orientação retrato, também posso mudar outras configurações da página, é só eu clicar com o botão direito em cima da página e a gente vai ver aqui a propriedade da página.
cliquei em propriedades da página, elas aparecem aqui. A única coisa que eu vou modificar vai ser a orientação. Eu vou colocar retrato, que vai caber melhor o meu mapa lá do Pará, já que é o mapa do Pará. E agora eu adiciono o mapa, bem aqui, ó. Adicionar mapa. Veja que quando eu coloco o cursor em cima, ele diz o que é aquela ferramenta, adicionar mapa. Cliquei nela com o botão esquerdo. E agora eu abro a área do mapa aqui, trazer o mapa até aqui. Eu posso depois, clicando no botão esquerdo, segurando e arrastando, deslocar ele, colocar ele no local onde eu quero. Vai ser, tá bom aqui. E agora eu posso, clicando nesse outro aqui, ó, mover o conteúdo do item. Eu clico aqui no mover o conteúdo do item e posso, rolando a bolinha do mouse, ampliar ou diminuir para ajustar. Se eu segurar o Ctrl, eu consigo diminuir de maneira mais controlada. Aí eu soltei o Ctrl agora e clicando com o botão esquerdo e arrastando, a gente desloca o conteúdo do mapa dentro dessa área aqui. Então deixa eu ajustar mais um pouquinho. Pronto, aqui eu acho que tá no máximo. Faço isso. Eu só estou conseguindo mexer no conteúdo do mapa aqui dentro, porque eu estou com essa ferramenta habilitada. Com essa outra ferramenta, ó, se eu rolar agora a bolinha do mouse, o que eu me afasto e me aproximo é da página. Eu vou clicar aqui, aí ajusta, né, para o tamanho. Agora o próximo elemento que eu vou inserir aqui dentro... Bom, só um outro detalhe, né? Então, quando eu estou com o elemento mapa selecionado, é o único elemento, o único item que eu tenho aqui. Se você arrastar aqui, você consegue modificar várias coisas dele, né? Eu sugiro a vocês que experimentem. Eita, eu mudei aqui o SRC. Mas enfim, vocês conseguem aqui ver, por exemplo, moldura. Ele está sem moldura, vejam que ele está sem moldura. Se eu clicar nele aqui e colocar moldura, lá para baixo, moldura, a gente observa aqui, ó, a moldura sendo colocada, né? Eu vou tirar essa moldura só para mostrar a vocês que vocês conseguem modificar esses outros elementos estilísticos de estilo do mapa. Tirei a moldura. O fundo aqui está branco, né? Por exemplo, se eu colocar um fundo aqui, vou dar uma cor qualquer, né? Azul. Vejam que o fundo é transformado em azul. Vou deixar o branco mesmo, é só para vocês perceberem os elementos que podem ser modificados. Então podem ir modificando, modifiquem aqui esses elementos, mas antes de passar para o próximo item, agora eu lembrei do detalhe, são as grades. Vamos inserir logo. O próximo item, na verdade, que a gente vai inserir vai ser a grade de coordenadas aqui, né? Aqui sobre o mapa, né? Então, a gente quando abriu os itens, eles estavam aqui, aí você vai rolando para baixo aqui, ó, nessa barrazinha de rolagem, até chegar em grades. E aqui em grades, quando a gente expande, é aqui que a gente vai colocar as grades de coordenada. Então, eu adiciono aqui no maisinho. Se eu quisesse excluir, é só no menos, né? Eu adicionei, então, deixar o nome grade 1, poderia modificar o nome, né? Botar um outro nome aqui qualquer, né? Do nome da grade. Isso especialmente porque você pode ter mais de uma grade, né? Se você quiser, às vezes tem uma grade, você pode desabilitar uma, habilitar outra. Então pode ter mais de uma grade. Vou deixar essa grade aqui. Agora você percebe que a grade ainda não aparece aqui. Como é que ela vai aparecer? Ela vai aparecer quando eu colocar em modificar grade. Clico em modificar grade. E é aqui, ó, intervalo da grade. Eu vou deixar default aqui por enquanto, depois vocês podem explorar, mas aqui o intervalo da grade está 0, por isso que não tem nenhum. Vamos colocar o intervalo 1, só para a gente ver. Ó, vejam, antes eu coloquei 1 no X, ou seja, os meridianos, né? Então os meridianos estão aparecendo de 1 em 1 grau. Vejam que ele poluiu bastante o mapa. Então eu vou colocar, se eu vou colocar 10, aqui 10 meridianos, 10 graus, meridianos de 10 em 10 graus. Então quando eu coloco 10, agora ficou o contrário, ficou com muito poucos meridianos. Então a gente tem que buscar um equilíbrio, não tantas linhas de latitude nem de longitude, ao ponto de poluir o mapa, mas também não tão poucas a ponto da gente não ter muitas referências de latitude e longitude. Então vamos tentar aqui 4 graus, para ver aqui. Bom, 4 já está mais interessante. Então eu penso que 4 ou 3... 4 ou 3 não polui tanto o mapa. Eu gostei mais de 4, que a gente já tem referência e o mapa não vai ficar tão poluído. Então, assim como eu coloquei
meridianos de 4 em 4 graus, eu vou colocar paralelos também de 4 em 4 graus. Os paralelos são aqui no Y. Então, paralelos de 4 em 4 graus. Vejam que agora sim eu tenho as grades de coordenada. Outro elemento que eu vou mexer aqui, importante, né? Esse deslocamento é simplesmente, se você mexer aqui, vejam, vou mexer aqui no X, ele vai mexer nos meridianos. Então, quando eu for mexendo no X aqui, ó, veja que os meridianos vão andando. Então, isso é especialmente quando eu não quero que fique essa brechinha aqui no mapa. Então, eu desloco os meridianos, ou os paralelos, depende de onde tiver a brechinha, para que eu tenha espaçamentos mais interessantes aqui entre as minhas linhas de coordenadas. É isso que significa o deslocamento. Mas bem, o mais importante, vamos agora ao mais importante. Observem que aqui eu vou até dar um zoom, vou pegar aqui o zoom e vou colocar aqui perto. Nós não temos os rótulos de latitude e longitude. Então a gente vai precisar inserir esses rótulos. É só a gente ir rolando aqui para baixo, né? E a gente vai chegar em desenhar coordenadas. Esse aqui, ó, desenhar coordenadas. Quando eu clico em desenhar coordenadas, ele já desenhou. Mas ele desenhou tudo default. A gente consegue alterar e personalizar de acordo com o que a gente quer. Então, em desenhar coordenadas. Estava sem nada porque eu não tinha desenhado. Estava em branco aqui. Então, desenho as coordenadas. E agora eu vou dar umas alteradas aqui. Por exemplo, eu não quero que as minhas coordenadas elas fiquem com menos representando o oeste, né? Eu quero que ela fique com W representando o oeste. E para representar o sul, deixa eu dar um zoom aqui, representar o sul eu também não quero menos, eu quero o S, a letra S para representar o sul. Então 8 graus S, por exemplo. Então eu vou colocar o zoom bem aqui para a gente ver essa alteração. Outra coisa aqui, antes de fazer essa alteração, outra coisa é nessa lateral e nessa outra lateral aqui. Veja que esses números estão chegando muito na borda da página. Então, o que eu posso fazer é girar, rotacionar esse rótulo para que ele fique na vertical. Ele está na horizontal, ele fique na vertical. Como é que eu faço isso? Esse daqui é o rótulo da esquerda, né? Não, desculpa, o rótulo da direita. O rótulo da esquerda é o que está para lá. Então, aqui o rótulo da direita, eu busco ele aqui, ó, rótulo da direita, mostre tudo, sim, mostre tudo, fora do quadrado. Tem essa opção daqui, vocês podem ver como é que ela funciona, mas o que eu estou buscando é essa orientação. Ele está horizontal, eu coloco ele vertical, tem vertical ascendente, significa isso aqui, ó, e vertical descendente. Nesse caso aqui eu quero vertical descendente. O vertical ascendente eu vou usar desse lado daqui, que é o lado esquerdo. Então eu vou colocar esse rótulo vertical ascendente, ó, o lado esquerdo, está na horizontal. Eu vou colocar vertical ascendente. E com isso eu coloco os rótulos tudo grudadinho no quadro da grade de coordenadas. Então, agora sim, eu vou substituir essa simbologia de menos pelo S e essa simbologia de menos aqui pelo W, conforme a minha formata, o que eu quero. Né? Aqui em decimal, então, qual que eu vou modificar primeiro? Formato, né? Aqui, onde tem formato lá em cima, está em decimal. Então, ele está 8,000 graus, menos 8,00 graus. Eu posso utilizar decimal com sufixo. Veja, decimal com sufixo, agora sim, ó, já está S, 8 graus, S, 49 graus, W. Tem outros formatos aqui. Graus com minutos. Vejam como é que fica. Graus com minutos sem sufixo. Então, graus com minutos com sufixo. Fica desse jeitão aqui. Eu gostei graus decimais com sufixo. É o que eu estava pensando, né? Imaginando. Então, tem todas essas opções. Então, olha como é que fica o graus decimais com o sufixo. 8 graus e sul, 49 graus oeste. Agora que eu já inseri a grade de coordenadas, eu sugiro a vocês que depois explorem as outras opções que tem para cá, né? A gente, por exemplo, opções aqui de moldura, então tá sem moldura. Se eu colocar com moldura zebrada, olha o que é uma moldura zebrada, seria essa ideia, né?
deixar sem moldura, depois explorem para vocês perceberem como é que vocês podem alterar mais. Dá para mudar a cor dessas linhas daqui, elas estão cinza, dá para botar um cinza mais claro, né? Os estilos da linha, a linha tá linha completa, linha contínua, dá para você colocar ela pontilhada, é só vocês explorarem aqui. Mas vou deixar com essa inserção básica aqui de latitude, de grade de latitudes e longitudes, né? De meridianos e de paralelos. Vamos agora para a inserção de um novo item. Esse item que eu tinha inserido foi o item adicionar mapa. Adicionei o mapa, depois sobre o mapa eu adicionei a grade de coordenadas. Agora vou adicionar o título, que é em adicionar rótulo, que é adicionar texto, né? Então a gente clica aqui em adicionar rótulo, eu vou colocar o título mais ou menos no local dele, clico com o botão esquerdo, arrasto e solto. Depois a gente pode modificar essa localização, né? Vocês veem que eu modifico aqui de acordo com o meu interesse. E vejam que quem está selecionado agora é o item grade, é o item do título, né? O item de inserir título. Aí é só eu vir aqui em propriedades do item e substituir o título que está com esse nome padrão. Eu coloco população, o título dele, né? Eu vou chamar população municipal, população dos municípios do Pará, melhor, população dos municípios do Pará, vírgula, 2010. Pronto, vai ser esse meu título. Veja que o texto está pequenininho, então a gente vai rolar aqui para baixo para alterar e ajustar esses pontos. Eu quero que o texto fique ao centro, veja que ele está alinhado à esquerda. Se eu colocar ao centro aqui, ele vem para o centro. Eu quero que ele fique ao meio, ele está no topo, veja que ele está no topo da caixa de texto. Se eu colocar no meio, ele fica no meio. Pronto. Agora eu vou alterar a fonte, o tamanho dela. Então clico aqui em cima de fonte, ele abre a caixinha de fonte. Acho que um 36, vamos ver se fica bom, ok. Um pouco grande, deixa eu ver se eu diminuo um pouquinho, 28, 28 tá melhor, deixa eu ampliar aqui para ver se ele fica em uma linha só, aqui, ok, pronto, esse é o meu título, dá para alterar, colocar ele como negrito, outras alterações, eu vou deixar ele como normal, riscado, sublinhado, isso aqui tudo são opções para serem experimentadas quando você estiver montando esse layout de impressão, esse layout do mapa. Modificar a cor, né? Você consegue modificar a cor do seu título, enfim, não é o que eu quero, mas como eu disse, são opções para você ir construindo o design. Só quero mostrar a vocês onde vocês encontrarem. Aqui, moldura, fundo, tudo isso. Depois explorem, vão explorando. Já inseri o título, então. Agora, outro texto que é importante no mapa seria o texto. Eu vou pegar novamente, adicionar rótulo, aí vou colocar um texto aqui embaixo, são os metadados. Os metadados que eu vou inserir aqui nesse mapa são fonte, a fonte dos dados, de onde você coletou esses dados, no caso aqui são dados de fonte secundária, tanto os shapefiles como os dados demográficos de população, eu coletei lá no IBGE, o censo de 2010, eu vou simplificar aqui e botar só IBGE 2010. Isso é importante porque a gente sabe de onde é que os dados estão vindo e a gente também sabe a atualidade desses dados. Tá? E eu coloco também a autoria, eu posso colocar como elaborado por aí o seu nome, isso aqui é também importante, e a data de elaboração. Não vou colocar a data dos dados, que é uma data importante, porque a data dos dados já está aqui, IBGE 2010, então você já sabe que esses dados foram produzidos em 2010. Mas a data de elaboração,
e coloco a data de elaboração. Aqui. Então, vou colocar basicamente esses metadados. Existem outros metadados que são utilizados em mapas, mas esses daqui são fundamentais para que você julgue esse mapa, né, para o uso que você pode fazer dele. Né? Mas você tem metadados como o datum, o sistema geodésico, né, que é utilizado, o datum, e outros metadados que podem ser utilizados aqui no mapa, dependendo do uso que você vai fazer. Mas esses metadados aqui que eu coloquei são fundamentais para que a pessoa saiba de onde é que você tirou esses dados e quando eles foram elaborados. Então, vou deixar... Dá para alterar também aqui, assim como você alterou da outra vez, dá para alterar o tamanho da fonte e as cores, mas eu vou deixar ela desse tamanho mesmo. Eu acho que ela deve estar uma fonte de tamanho 10. Vou colocar ela para cá. Depois eu vejo um canto melhor para ela nesse design. Agora eu vou inserir um outro item. O item agora importantíssimo que a gente vai inserir vai ser o item legenda, que está logo abaixo de texto. Adicionar legenda. Clicamos em adicionar legenda, escolhemos mais ou menos o canto onde a gente vai adicionar essa legenda. Vou colocar ela aqui por enquanto, depois a gente escolhe um local mais interessante. E ela já foi adicionada. Mas veja, deixa eu dar um zoom nela. Desculpa, deixa eu voltar para cá. Restaurar o zoom e vou dar um zoom só na legenda. Veja que ela vem com os formatos padrões, com os textos padrões, né? E aqui a legenda está até fácil de ajeitar, né? Mas às vezes quando você tem várias legendas lá, elas vêm tudo juntas e aí você vai ter que dar uma organizada nela. Por exemplo, aqui eu não quero esse POP, municípios, PA. Eu queria outra coisa aqui, como por exemplo, população 2010. Né? População 2010, como título aqui dessa área. Ou eu coloco população 2010 aqui, ó, população 2010, veja, vamos fazer isso, por exemplo, população 2010, e esse outro daqui, pop municípios, eu posso apagar, né? E aí como é que a gente mexe nesses itens daqui? Vai ser bem aqui, rolando para baixo, veja que quem está selecionado, ó, aqui, ó, quem está selecionado é esse, aqui ninguém está selecionado, aqui quem está selecionado é a legenda. Bom, então, nas propriedades do item legenda, eu já coloquei título, população 2010, e agora eu vou aqui alterar esses elementos. Eu quero tirar isso daqui, esse POP municípios PA. Então, é só eu clicar nesse atualização automática, e aí ele me permite agora entrar e editar aqui. Eu tanto consigo, é só eu dar um duplo clique aqui dentro, ele já me abre a opção de editar. Eu poderia escrever outra coisa aqui, veja que aqui está sendo escrito essa outra coisa, ou no caso, posso escrever nada, né? Deixar em branco. Deixa eu deixar em branco e eu vou ter que dar um espaçozinho. Veja que se eu deixar sem espaço aqui, ele entende que é para deixar como está. Mas se eu der um espaço, backspace, space, né, um espaço, né, botão de espaço, ele vai apagar aqui, né? E aí eu volto aqui, ó, propriedades do item mapa. Se eu quisesse excluir só esse daqui de cima, ou eu tivesse outras legendas aqui embaixo que eu quisesse excluir. Para excluir é no menuzinho, para adicionar é no maisinho. E aqui, para você editar, se eu quiser editar esses textos daqui de dentro da legenda, esse 35042, então eu clico aqui, ó, no lápisinho, eu consigo alterar esse texto, se eu tiver necessidade. Então, por aqui, por esses itens, você faz essas alterações. Se colocar atualização automática, ele volta tudo para como estava e não permite você editar. Você só consegue editar daquele jeito, modificar aqui o título, né, se a atualização automática estiver desabilitada. Quando eu desabilitei, veja que todas essas ferramentas voltam ativa, né? Então, novamente, vim para cá, deleto, espaço, ficou do jeito que eu quero. Bom, a legenda está basicamente como eu quero. Deixa eu tirar aqui. Ela tá como eu estou
querendo agora, né? Então, dava para alterar outros elementos, colocar caixa de texto, ou, desculpa, moldura, o fundo tá branco, eu poderia colocar outros fundos, mas vou deixar desse jeito mesmo. Um detalhe aqui, deixa eu ver como é que eu altero o título, né? Eu queria botar um negrito aqui no título. Onde é que eu altero isso? Ó, fontes e formatação do texto. Eu vou expandir, ó, a fonte do título é essa daqui, ele está alinhado à esquerda. Se eu alinhar ele ao centro, veja que ele veio para o centro, população. E eu posso aqui, em fonte do título, entrar e colocar um negrito, e vocês vão ver que ele fica negrito, né? E a fonte do cabeçalho seria aquela outra que estava aqui, não está mais. Bom, dá para você alterar cores das fontes, esses números aqui, dá para alterar cores, dá para botar outros elementos. Esses números aqui, eles estão bem aqui, ó, rótulos do item, né? Rótulos do item. Então, se eu modificar os rótulos do item, modificar a cor aqui para vocês verem a modificação, né? Rótulos do item. Então tá preto, vou colocar esse azul. Vejam que os rótulos, na verdade ele modificou todos os rótulos do item, né? Não só o cabeçalho, são todos os rótulos, desculpa. Então vou voltar lá onde eu estava. Então, aqui também é um espaço para vocês experimentarem o que pode ser modificado, o que não pode, as cores, para você ter essa opção de personalização o melhor possível. Outro ponto é que eu estou achando aqui muito espaçado, né? Como é que eu mexo nesses espaços? Todos esses espaços daqui para organizar a legenda. É bem em espaçamento. Então aqui eu expandi espaçamento. Então o espaçamento está 3,5 abaixo da legenda. Se eu diminuir esse espaçamento, veja que esse espaçamento aqui está diminuindo. Então eu estou diminuindo aqui, ó, veja. Eu posso ir diminuir até 0. Vamos ver esse espaçamento acima do grupo. Acima do grupo. Não. Então vocês podem mexer nesses espaçamentos percebendo o que é que cada um vai estar mexendo. Então o espaçamento entre os itens da legenda. Então se a gente amplia o espaçamento entre os itens da legenda, ó, entre os símbolos no caso aqui, espaço entre os símbolos. Veja o que está acontecendo. Vou dar uma expandida, eu acho que aqui está melhor. Está mais bem distribuído para o design. E então essa é outra área interessante, a área de espaçamento. Vocês podem explorar todas essas daqui para vocês verem o que cada uma faz e como cada uma pode lhe servir. Vou deixar minha legenda assim, desse jeito. Eu acho que na verdade eu vou voltar lá em espaçamento. Eu deixei espaçamento muito grande aqui entre os itens. Espaçamento entre os itens da legenda, deixei 4,5. Vamos deixar esse espaçamento aqui, pronto, é que eu acho mais interessante, está mais interessante. Deixa minha legenda aqui. Agora eu vou inserir outro elemento no meu mapa, que vai ser logo abaixo da legenda aqui, da ferramenta de adicionar legenda, vai ser adicionar a escala gráfica. Então eu quero adicionar a escala gráfica, vou colocar aqui, depois eu escolho um novo local para ela. Vejam que a escala gráfica que eu acabei de adicionar, ela vem por default, deixa eu tirar ela daqui, que ela está em cima do rótulo das coordenadas, da longitude, mas bem, ela vem por default aqui com 2 divisões, 0, 100, 200 km. Eu posso modificar isso. Então veja que quem está selecionado, né? Aqui eu peguei esse ferramenta, quem está selecionado é ela, né? Aqui não está selecionado, aqui está selecionado. Então selecionado, eu vou em propriedades do item, né? E aqui eu posso fazer várias modificações, mudar cores aqui, e vocês experimentem para ver como é que isso vai ser alterado. Por enquanto eu vou modificar só as coisas principais. Eu quero mais divisões, só tem 2 divisões. Onde é que eu vejo isso? Em segmentos. Então tem 0 segmentos à esquerda. Eu vou botar um segmento à esquerda. Veja que depois do 0 ficou com um segmento.
E à direita tem 2 segmentos, eu vou colocar 3 segmentos. Pronto. Então a gente pode ir alterando, né? Mas basicamente essa é a alteração básica que a gente vai fazer, mas dá para colocar esses rótulos para baixo, dá para modificar o estilo da, da legenda. Veja, aqui está caixa simples, caixa dupla, estilo linha tracejada. Então nós temos vários estilos para a legenda, né? Então dá para você modificar os números aqui, né? Depois vamos explorando. Vamos deixar aqui, basicamente essa é a inserção da legenda ou da escala gráfica, E o último elemento que eu vou colocar aqui nesse mapa como exemplo vai ser, o último item vai ser o norte, a nossa rosa dos ventos. Logo abaixo da legenda, da escala gráfica, eu vou colocar o norte. Então, seleciono, clico com o botão esquerdo e solto. Ele já inseriu um norte aqui. Veja, ele escolheu esse daqui. Eu posso diminuir o tamanho, mas eu também posso escolher outras opções aqui. Veja que imagem SGV nos itens aqui, e eu posso ir em arrows, bem aqui, ó, arrows, que significa setas ou flechas, dizendo. E aí eu tenho esses nortes, né? Então veja, eu escolhi esse, veja esse daqui, esse outro. Então tem essas opções de nortes. E aí você escolhe o norte que você quer, ajusta o tamanho dele. Se você rolar para baixo, aqui você pode modificar cores, tamanhos, fazer ajustes nele ou personalizações desse seu norte de acordo com suas preferências, né, ou a proposta do seu mapa. Vou deixar esse norte aqui desse jeito, né. Agora eu vou dar uma distribuídazinha aqui, vou colocar esse mais aqui entre eles. Dá para eu andar clicando com as setinhas, né, o item, setinha para cima, setinha para baixo. Dá para eu também mover os itens para ajustar a localização deles com o próprio mouse, clicando e arrastando, né. Você vai ajustando aqui a localização dele para que ele fique com o design que você deseja, né. Feito isso, já temos todos os elementos que a gente desejar inserir, né? Depois experimentem inserir esses outros elementos que eu não inseri aqui, ver o que é que acontece, quais são eles. Um outro elemento interessante é esse elemento adicionar imagem. Você consegue adicionar um PNG, um JPEG, uma foto, aqui no layout do mapa, se você quiser, um logotipo de alguma que você queira inserir. Enfim, tem várias possibilidades de uso de imagens aqui. Inclusive, eu posso, ao invés de inserir esse norte aqui, se eu tiver um PNG ou um JPEG de uma rosa dos ventos, eu posso inserir por aqui. Então, eu clico aqui, insiro a imagem, né? Busco a imagem, né? Se for um JPEG, seria imagem raster, um JPEG ou um PNG, e aí vou aqui em imagens, busco o meu JPEG de uma rosa dos ventos, insiro ele e posiciono. Vou deletar aqui que eu não vou fazer essa inserção. Basicamente, esses são os elementos do mapa. Está aqui a versão de publicação, digamos assim, do nosso mapa. E o último passo que a gente faz, depois que a gente inseriu tudo, conferiu os textos, as posições, tudo que a gente deseja, a gente agora vai exportar ele para um formato de publicação. Seria um formato PNG, formato imagem, né? PNG, JPEG, TIFF, ou outro formato como o PDF, o SVG. Esses são formatos para publicação. Então, como é que eu exporto isso para um formato de publicação? Tanto nesses íconezinhos que estão aqui disponíveis, que é exportar como imagem, PNG, JPEG, TIFF, exportar como SVG, exportar como PDF.
Mas você também acessa isso por aqui, layout, e está aqui as 3 formas de exportação. Vou exportar ele como imagem. Vou escolher o formato, tem vários formatos de imagem aqui. Eu vou escolher o formato PNG. PNG. Selecionei, escolho a pasta onde eu vou colocar. Eu vou colocar ela bem aqui em documentos. Deixa eu deletar esse frame. Deletei frame. Eu vou chamar ela de essa imagem de população. Essa imagem do meu mapa, população. Vou chamar população. Fica mais fácil eu encontrar aqui em documentos, está menos bagunçado. Então, salvei lá em população, ou lá em documentos, salvei, tá salvo. Cliquei em salvar. 300 dpi é uma resolução interessante para imprimir. Se você colocar mais dpis, a sua imagem vai ficar mais pesada. Se você colocar menos dpis, ela vai ficar mais leve. Por outro lado, ela não vai ficar tão interessante para imprimir. Então tem que ter um equilíbrio aqui, dependendo de como você quer usar essa imagem. Quer utilizar ela digitalmente na internet, então você vai ter que ter menos dpis. Você quer imprimi-la, então você vai ter que ter mais dpis. Então a gente pensa, raciocina assim, né? Mas aqui é só deixar no default 300 dpi, que está aqui, e vou salvá-la. Ela já foi salva lá em documentos. Eu vou lá nos documentos só dar uma olhadinha como ela ficou, tá? Ela deve estar, chamei de população, ela está em preto. Eu imaginava que aqui estava menos bagunçado, mas está um pouco bagunçado. Aqui, ó, população. Dou um duplo clique nela, está aqui a minha imagem. Se por acaso, quando eu olhar aqui a minha imagem JPEG, eu não gostar da resolução, eu posso voltar lá e aumentar mais, botar mais dpis, ou se eu vi algum texto errado aqui, é só voltar lá no QGIS, voltar na área de... Tá aqui essa área, deixa eu até fechar aqui, ó. Quando eu fecho, para eu voltar lá, digamos que eu abri aqui o meu mapa que eu estava trabalhando, para voltar naquela área lá, é só ir em projetos, e agora layouts, tá lá o layout que a gente construiu, clico em layouts, ele abriu, e aí eu faço a alteração que eu quero, por exemplo, uma palavra errada, faltou algum elemento, então eu posso alterar qualquer coisa aqui, editar qualquer coisa, ajustar, e novamente eu vou lá em layout e exporto com o formato de publicação que eu desejo, que se adequa mais ao meu projeto. Então é isso, basicamente vocês com isso conseguirão chegar a um layout como esse, no formato JPEG, e aqui está uma folha A4, e os formatos dependem muito de aonde você irá publicar esse trabalho. E aqui está no formato meu clássico, A4, retrato. Eu posso publicar aí numa página em papel, né? um papel de um TCC, enfim. Então, usem a criatividade de vocês e construam os designs de layout de acordo com as suas necessidades, com a adequação do seu projeto. É isso, um abraço.